estão ocorrendo conversas intensas entre Líbano e o governo brasileiro. Um último pedido feito pelo Líbano foi para que o Brasil se mobilizasse para enviar medicamentos ao país. Essa é uma apuração de Caio Junqueira. Volta para cá, Caio, por favor. Isso. Bom, vamos só primeiro pontuar, né, Márcio, que o cálculo da própria comunidade libanesa brasileira é de 5% de brasileiros não de brasileiros, mas 5% da população brasileira são ou libaneses ou descendentes. A gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas, né? Tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, né? Isso sempre que a gente conversa com eles, todos eles fazem essa colocação. Tem muita gente. Inclusive, o que eles colocaram, né? Eles estão se mobilizando, pediram, né? O Líbano, né, por meio da embaixada, pediu formalmente ao governo brasileiro, ao Itamaraty, que se mobilizasse para tentar enviar medicamentos ao país, né? Tem um órgão dentro do Itamaraty, mas que chama Agência Brasileira de Cooperação, que é responsável justamente, é um diplomata que comanda, justamente por essas ações de cooperação internacional. Eu conversei, por exemplo, com o Mohamed Zogby, né, que é presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e também de uma entidade que chama Unidos pelo Líbano. E ele me disse que esteve lá no Líbano há 2, 3 semanas, frequentou ali hospitais e que há uma falta de medicamentos muito alta, né? Diz que a população libanesa tem muito hipertensos, por exemplo, e que simplesmente acabou o remédio. Então eles estão se mobilizando com a comunidade, com os laboratórios, justamente para tentar fazer que esses medicamentos cheguem até lá via governo brasileiro, porque não dá para simplesmente fazer essa remessa se não tiver uma intermediação de um Estado amigo, né, como eles chamam, via Ministério da Saúde, via Itamaraty, para que isso possa ser feito. E o governo brasileiro prontamente passou a fazer essas consultas dos seus órgãos internos para tentar fazer essa arrecadação e posterior remessa para o Líbano desses medicamentos. Márcio. Enquanto você fala, Caio, a gente ia vendo imagens de arquivo dessa semana de bombardeios. Os bombardeios no Líbano por Israel começaram na segunda-feira e a gente sabe que a informação de Israel, essas imagens são inclusive de hoje. Pelas informações de Israel não estaria bombardeando libaneses, mas sim alvos do Hezbollah. Mas o número que nós temos até agora, de mais de 600 mortos nessas operações militares israelenses no Líbano, dão conta de 2 brasileiros mortos, 2 jovens adolescentes, um menino e uma menina. Daí a necessidade de uma negociação mais intensa, talvez, do governo brasileiro, até como disse o Pedro, no encerramento da entrada ao vivo dele de Brasília, da retirada desses brasileiros, né, Caio? E a gente não sabe como isso vai ser feito, há uma dificuldade em se fazer isso, é um número muito grande de brasileiros lá no Líbano, e o quanto isso vai ser feito de forma eficaz para tirar essas pessoas dessa zona de guerra, né? Exatamente, né? Você precisa ter uma intermediação de um Estado, porque e a situação do Líbano, até pelo que eu pude notar, o Lorival vai falar bastante, com muito mais propriedade do que eu sobre isso, mas tem essas peculiaridades, né? Você tem uma guerra de um país contra um grupo que está sediado dentro de outro país. É diferente da situação de Gaza. Gaza não é um país soberano, né? Como o Líbano é um país soberano. Mas, por outro lado, abriga ali muitos em um grupo, né? Uma milícia, né? Um exército praticamente, estimado em 100 mil pessoas dentro do outro país. Então, acaba sendo uma guerra muito sui generis, né? Muito peculiar, Márcio. Caio nos trouxe na terça-feira a informação da comunidade israelense, judaica, aqui no nosso país, como eles veem esse conflito agora no Líbano. Nos trouxe ontem a informação e a reação da comunidade libanesa, árabe de forma geral, no nosso país. E agora um pedido de ajuda do Líbano ao Brasil, medicamentos, remédios para os hospitais que certamente estão lotados neste momento. Obrigado, Caio Junqueira.